Bom dia, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez, eu desejo um abençoado domingo para todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a essa circularidade amorosa, essa roda de conversa que a gente tem aqui aos domingos em torno do Evangelho, em torno da leitura sugerida, né, pelo lecionário. A gente lê aqui um trecho do Evangelho e medita em torno dele. Mais do que uma reflexão escriturística, um debruçar hermenêutico sobre as fontes, o que se busca aqui, é bom que se diga, é ver o que esse texto nos provoca. O que esse texto nos diz para o dia de hoje, para a realidade que a gente está vivendo, para o contexto em que estamos. O texto nos provoca. O Evangelho deve nos provocar. É em torno dessa provocação que a gente se reúne. É em torno dessa provocação que a gente se encontra aqui. Tá? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa provocação. Para que a gente veja a realidade, a gente julgue a realidade, a gente possa agir sobre ela de uma forma madura, né? De uma forma consequente. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique. Faço parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, da Boca do Monte, aqui no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, mais uma vez. Tá bom? Então, vamos ao texto que o lecionário, né, que é a ordem das leituras, nos sugere. O texto de hoje está em Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 35, no lecionário romano. No lecionário da Igreja Episcopal Anglicana vai um pouco mais, vai até o versículo 38. Mas, enfim, vamos pegar esse texto e a gente vê que a mensagem é a mesma. O que é importante é que a gente possa entender a provocação que Jesus, na verdade, o Evangelho nos faz. O que dizem a respeito de Jesus, né? Quem é ele? O que é que Jesus diz de si mesmo? Vamos lá? Então, a gente está no Evangelho de Marcos. Né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, é o Evangelho que a gente está lendo este ano. Esse ano é o ano cristão, né? Que vai até o Advento. No Advento, o primeiro domingo de Advento, começa um ano novo, um novo ano cristão, que é o ano C, né? O ano C, a gente vai ler Lucas, então a gente está em Marcos. No ano passado a gente leu Mateus. E o Evangelho de João, reverendo Eduardo? O Evangelho de João, para você que está chegando aqui pela primeira vez, a gente intercala nos 3 evangelhos, tá? Nos 3 anos. São um ciclo de 3 anos. Então a gente vai lendo esses textos, sempre contextualizando e sempre trazendo novas luzes sobre esse texto a partir da nossa experiência com ele. Tá? A palavra, né, o Evangelho é palavra viva. Então, sendo viva, é sempre nova. Então vamos ao texto. Marcos, capítulo 8, dos versículos 27 ao 35. A gente vai até o 38, tá bom? Vamos lá. Antes de a gente começar propriamente o texto, é importante a gente entender aqui a questão do contexto desse trecho, que é o contexto dos evangelhos. Os evangelhos, a gente precisa compreender, não são anotações, né, que foram feitas a partir do momento em que aconteciam as coisas, como uma espécie de jornal, né? Como uma espécie de reportagem dos acontecimentos da vida de Jesus. Não é um documentário.
Os evangelhos são posteriores à experiência da paixão, da morte, né? Da ressurreição e da ascensão. Tá? Posteriores à experiência do Pentecostes. Então, é uma tentativa dessas comunidades cristãs de preservar essa mensagem, né? E trazer, através da forma escrita, a memória dessa mensagem que foi transmitida pelos apóstolos e apóstolas, os discípulos e discípulas. Tá bom? Então a gente vai ver aqui que é uma tentativa sempre, o Evangelho, de tentar dar uma resposta, né, à medida em que esse texto foi escrito posteriormente, ao contexto da comunidade. Né, no caso aqui, a comunidade de Marcos. E aí a gente vai ver que existem uns conflitos nessa comunidade. O Evangelho busca entender esses conflitos e dar uma resposta a esses conflitos. E qual é o conflito aqui? O que é que dizem as pessoas que não são da nossa eclésia, do nosso círculo, né, sobre Jesus? E o que é que nós dizemos de Jesus? E o que é que a memória de Jesus nos traz respondendo a isso? Porque devia haver, como há hoje, ideias sobre Jesus. E Jesus tenta responder essas ideias. Vamos lá. E aí cria um contexto em que esse diálogo se dá, essas respostas são oferecidas ou são apresentadas. Vamos por partes. Marcos, volta a dizer, capítulo 8, começando no versículo 27. Jesus partiu com seus discípulos para os vilarejos de Cesareia de Filipe. Tá? E aí a gente vai ver que ele estava em Betsaida, que ele foi andando pelos vilarejos, ou seja, Jesus está andando ali, caminhando. E no caminho, questionava os seus discípulos dizendo, Jesus perguntava a eles, quem as pessoas dizem? O que é que as pessoas falam de mim? O que é que as pessoas dizem que eu sou? Veja, ele não está perguntando aos discípulos o que é que eles acham de Jesus. O que é que as pessoas dizem? Aqui ele pergunta, o que é que as pessoas falam? O que é a pergunta que surge nessa comunidade, né, dos seguidores de Jesus? O que é que as pessoas dizem, né, que não são da comunidade? O que é que as pessoas dizem de Jesus? E aí a resposta dos apóstolos é a resposta desse contexto. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. A gente vê aqui João Batista, Elias, um dos profetas. A gente vê aqui a questão da autoridade. De um lado, a autoridade do João Batista, inconfessável autoridade do João Batista. E de a gente ver que, por exemplo, dentro, não é, daquele contexto da comunidade de Marcos, que escreveu esse texto, né, existiam pessoas que tinham conhecido João Batista e que talvez tinham seguido João Batista. E que de alguma forma tinham dito assim, olha, esse Jesus aí, ele fala com essa autoridade porque, né, foi dada por João Batista. Tá? João Batista, de alguma forma, se revela nele. Né? E ele fala a partir da autoridade de João Batista. Não, João Batista não. Elias, aquele que foi arrebatado, Elias, o grande profeta, o profeta por excelência, não é? Então, mais do que João Batista, Elias. Outros dizem, não, nem Elias nem João Batista, é um dos profetas da estatura de um Isaías, da estatura de um Jeremias, da estatura dos grandes profetas. Não é? E aí a gente vê, né, que essa visão ela se preserva e ela se coloca até hoje em alguns círculos, né, em algumas confissões de fé. Né? As comunidades islâmicas têm Jesus Cristo com extremo carinho como um dos grandes profetas. Né? Assim como Adão, Noé, né, Abraão, são profetas
E entre esses profetas, né, está Jesus, grande profeta. Então a gente vê que essa circularidade de opiniões sobre ele já existiam. E aí, por que Jesus pergunta? Vamos lá. Tá, então as pessoas acham isso. E a gente pode ver que na comunidade de Marcos, pessoas, né, percebiam que fora dessa comunidade, pessoas pensavam assim. Né? E Jesus lhes perguntava, e vocês? Ok, as pessoas dizem isso, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, né, com ímpeto, né, com a ousadia própria de Pedro. Né? Pedro é ousado, Pedro é realmente uma pessoa que toma iniciativa. E aí a gente pode ver a liderança de Pedro, né, nessa comunidade. Tu és o Messias. Tu és o Messias. Essa é a resposta. Essa é o diferencial. Mais do que João Batista, mais do que Elias, mais do que um dos profetas, Jesus é o Messias, é o ungido de Deus. Essa comunidade, esses seguidores aqui, afirmam isso. Escutaram isso. Isso foi revelado a essa comunidade. Essa comunidade começou a viver essa experiência messiânica, do Messias. Então Jesus os repreendeu para que não falassem com ninguém a respeito dele. Ah, maravilhoso, que bom, ótimo. Agora não fala para ninguém. E aí a gente pode ver nessa comunidade de Marcos aqui, volto mais uma vez a dizer, né? Esse texto nasce de um contexto histórico. E aqui a resposta de Jesus é uma lembrança trazida para aquela comunidade no sentido de que isso é algo que implica, a revelação disso implica em uma visão ou uma concepção de Messias que não é a concepção dos vendilhões do templo. Que não é a concepção que determinados grupos tinham do Messias. Que não é a visão daquele Messias todo-poderoso, armado, né? com essa autoridade, né? investida pelas forças paramilitares, milicianas, militares. Né? Essa é a visão que alguns grupos tinham do Messias. Tinham do Messias. E começou a ensinar-lhes. E aí, aqui a mensagem é para essa comunidade. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, lembra? Pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutos da lei, ou seja, a classe religiosa. Deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente, ali para aquela comunidade. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Mais uma vez Pedro, né? A pedra. Enfim, diante dessa situação, olha, lembra aquela concepção? A gente pode ver até um texto, pretexto aqui atrás, né? Um subtexto, um texto entre as linhas aqui. Olha, tem um grupo aí que está dizendo que o Messias, vocês estão dizendo, né? Pedro diz, é o Messias, tá, então vamos falar, tudo bem. Agora, essa concepção que tem daqui de Messias, olha, esqueçam, tá? Do armado que vai entrar em Jerusalém com as forças paramilitares organizando grupos, né? Tocando o terror e o caos através da arma,
A gente vai armando o povo e com essa arma a gente vai conquistar as coisas. Esqueça. Porque o Filho do Homem vai ser rejeitado pelos anciãos. Né? Pelos doutores, pelos chefes, pelos doutores da lei, pelos chefes dos sacerdotes. Ele vai morrer. E a morte vai ser de cruz. E depois de 3 dias ele vai ressuscitar. E Pedro chama Jesus à parte diante disso e diz, olha, peraí, Messias? Como assim? Messias? Não pode. Não pode. E começa a repreender Jesus. Mas Jesus, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo, vá para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Você não está pensando a partir da lógica salvífica, vamos dizer assim, mas a partir da lógica dos impérios, da lógica dos donos do poder, da ideologia da morte, da ideologia do extermínio, não é? Da política tanatológica, da política da morte, da necropolítica. Você está pensando a partir dessa visão. Mas não é isso. Você não sacou ainda a mensagem. Você ainda está nessa, cara. E aí Jesus diz para ele o quê? Vá para trás de mim, Satanás. O termo aqui não tem, assim, não tem como dizer que não foi isso. Foi. Satanás é Satã, é o adversário. É aquele que é acusador, é aquele que está atrás, né? Que fica na futrica, condenando. É aquele que, na verdade, não tem parte com esse projeto do Messias, com esse projeto da Boa Nova, de um reino de justiça, de paz, de uma paz nascida da justiça. Não. Tem parte com outro grupo. Com outros messias que existiam na época, os falsos messias, né? Que existiam lá na época de Jesus, tá? Os falsos messias. Que acreditavam no poder das armas, que incitavam o povo para se armar, né? Que na verdade estavam a fim de defender os interesses dele e da família, do grupo dele, o pessoal mais próximo. Falando lá do tempo de Jesus. Existia. Esses são os falsos messias, são os anticristos. Anti, no sentido de contrário à mensagem crística, mensagem do Messias ungido, Christos, no grego, né? Então, essa coisa que o Pedro aqui não tinha percebido. Então, diante disso, Jesus não diz, olha, Pedro, vamos negociar, né? Não é bem assim, veja. É assim, vamos conversar. Ele usa de uma palavra que se para nós, o mundo, não é? Que laicizado, né? Um mundo em que as palavras não têm tanto vigor ou poder no sentido de... Agora imagine para aquele povo, né? Ser chamado de Satanás. O povo vivia dentro de uma cultura cultualística, ritualística, religiosa. Ser chamado de Satanás não é uma experiência, não é uma palavra do tipo, vai para lá, sujeito, não é? É uma palavra extremamente agressiva, né? Então, ele pensa a partir da lógica humana, não pensa a partir do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é o projeto da vida. E não é fugir da cruz.
Chamando a multidão com seus discípulos, Jesus lhes disse. Agora, chamando a multidão, grupo maior. Entenderam aqui a mensagem? Não é? Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Carregue sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. O que Jesus está colocando aqui, gente, é o seguinte. O sentido da vida é produzir vida, não é produzir morte. E isso é uma cruz diante desse mundo de pessoas que pensam com a lógica de Pedro. Pessoas que podem até seguir a Jesus. Não é? E que dizem que Jesus é o Messias. Mas tem uma concepção de Messias que é um Messias que produz morte em vez de vida. Que produz cativeiro em vez de libertação. Né? Esse Jesus que, na verdade, fortalece os grupos que produzem injustiça em vez de justiça, que promove o ódio e a violência em vez da paz. Para essas pessoas, esse é o Messias. Esse é o cara, né, que vai nos libertar. Então, é dentro dessa perspectiva que Jesus diz sobre quem quer salvar a própria vida, quem quer salvar a própria pelezinha e entrar no sistema, tá? Se adaptar a ele e viver ali, é perder a vida. Porque isso não é o objetivo. Né? Em vez da individuação, em vez de você tomar consciência do que é o sentido de si, o que é que você está vendo aqui? Você está buscando ser gado, ser massa de manobra, ser manipulado. É isso. É essa a visão. Então, isso é perder a vida. Mas quem leva o Evangelho até as últimas consequências, ganha a vida. A vida verdadeira, a vida da integridade, né? A vida inteira. Pois isso é a salvação, gente. A salvação é isso. É a integridade, é ser íntegro. Né? É ser verdadeiro. É reconhecer isso. Que essa experiência de seguir Jesus é uma experiência do caminho para Jerusalém. Mas não é um templo, né? A riqueza dele é o Gólgota, é a montanha da caveira, é a cruz. É a cruz. E aí, essa experiência que esses cristãos aqui de Marcos, essa comunidade aqui, vivia. Porque vivia dentro do império que perseguia, que matava. É. E é essa a salvação. É assumir a vida com a sua integridade, seus riscos e perigos, suas delícias, né? Para fora desse circuito de morte. De fato, segue o texto. De fato, que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e ter a própria vida destruída? Não preciso nem explicar. Pois o que uma pessoa daria em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, no meio dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É isso. É isso.
Jesus pergunta para nós: o que é que a gente acha dele? O que é que você diz sobre Jesus? Há muitos cristãos que acreditam nesse Jesus de Pedro aí, né? Repreende Jesus, dizendo, não, o que é isso? Repreende Jesus, dizendo, não, o que é isso? Um fracassado. Uma pessoa que morre na cruz, na mão, não. É o cara, é o poder, o poderoso, o cara que faz e acontece. Enfrenta ali, ó, com a força das armas. Está todo mundo aqui com o Senhor. Vamos fazer uma oração poderosa para o Senhor aqui. Vai para o lado de lá, gente, Satanás. Quem quer tentar o Cristo verdadeiro, ao Messias verdadeiro, não falso, ao Cristo verdadeiro, está tentando me cooptar, está tentando me seduzir. O inimigo faz isso. O inimigo do projeto tenta seduzir, né? Oferece ganhos em troca. Quanto vale uma vida, né? Dentro dos grupos de extermínio, das milícias. É isso. O Evangelho é a provocação. Quando você tem olhos bem abertos. Perigoso. Bem perigoso. Mas é a mensagem. Não dá para a gente contornar, dizer, tentar neutralizar o discurso. É isso. Essa é a boa nova. Todo mundo, como diz aqui, corrompido. Um mundo desse poder do capital, né, das armas, sustentado na arma, no medo, na intolerância, no ódio, na violência. É isso. É isso. Então, fica aqui mais uma vez convite. Se você não é inscrito, inscrita, inscreva-se, né? Curta, compartilhe. Se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Tem um link aí embaixo. Tá bom? De uma forma, se você quiser e puder também ajudar, tá aí, tá bom? Então, vou deixar vocês, né, todos e todas, mais uma vez com a bênção, né? A bênção de Deus. A gente se encontra, aí fica também aqui o convite, às 21 horas, a oração ao fim do dia. Lá a gente se fortalece, se reúne, mais uma vez, em torno da oração, no sentido de nos fortalecer, né? Criar esse vínculo e essa relação com Deus. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve. A sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda, e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe, hoje e para sempre. Vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem e força, no testemunho do Evangelho e no fiel cumprimento da missão de Deus no mundo. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Grande abraço, gente. Paz e bem. Até o próximo domingo. Tchau, galerinha.